Atenção! O avatar do vídeo a seguir encontra-se bugado. Sua fala é lenta e recomenda-se entrar nas configurações do vídeo em velocidade, opte por 1.5. E dito isso, bom vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Nerd Direita. Aqui quem fala é o Paguito, o seu Nerd de Direita. E finalmente conseguimos chegar à marca de 1000 inscritos. E como eu prometi pra vocês, eu vou fazer 3 vídeos especiais mostrando os livros que eu possuo. No primeiro vídeo eu vou mostrar os livros que eu já li. No segundo vídeo eu vou mostrar os livros que eu possuo, mas eu ainda não li. No terceiro vídeo eu vou mostrar apenas os meus livros de Tolkien que eu tenho guardado. E eu posso fazer um quarto vídeo muito breve mostrando apenas os livros digitais que eu tenho no meu Kindle. Mas vamos começar logo com esse vídeo. O primeiro livro que eu gostaria de mostrar para vocês é um livro muito especial que eu ganhei do meu amigo Vinícius, que é o livro Arquipélago Guler. Ele é muito grossinho, com bastante conteúdo. É um livro escrito por um comunista ou ex-comunista que narra mais ou menos como foi a Revolução Russa. O livro mostra o ponto de vista de um comunista que foi traído pelo sistema comunista, que mostra vários comunistas se dando mal depois de ter apoiado a ditadura de Stalin. E é impressionante ver que muitas das pessoas que aparecem nesse livro acreditam que suas prisões e suas punições são apenas um mero erro do Estado. E logo elas estarão livres para oprimir os contra-revolucionários. Mal eles sabem que agora eles também são considerados contra-revolucionários. Que eles, assim como os outros que consideram contra-revolucionários, são apenas bodes expiatórios do sistema para encobrir os seus inúmeros erros. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês é o livro do professor Olavo de Carvalho, O Fogo de São Paulo. Aqui você verá detalhadamente toda a conspiração que há por trás da criação desse poder supranacionais das esquerdas na América Latina. E se por acaso você já tem um pouquinho de raiva do nosso atual presidente Molusco, com esse livro aqui você vai ficar ainda mais com raiva dele. O terceiro livro que eu vou mostrar para vocês chama-se A Mente Moralista. Esse livro é um livro escrito por um esquerdista que queria entender como funcionava a cabeça dos direitistas. É um livro honesto e sincero da cabeça de um esquerdista acerca da direita. Pelo que eu pude entender desse livro, ele tenta acabar com o conflito das visões de mundo, entendendo o outro lado. Entendendo que o outro lado não é um monstro que os radicais de esquerda dizem ser. São apenas pessoas que pensam de maneira diferente, que têm visões de mundo que a esquerda não tem, por exemplo. Enquanto os religiosos, geralmente pessoas de direita, acreditam no metafísico, ou seja, em espírito, alma, outro mundo, conceitos de céu e inferno, e coisas que é inadmissível para um ateísta materialista. O quarto livro é o primeiro livro que me fez chorar realmente, que é o livro Holodomor, o Holocausto Esquecido. Nesse livro, o autor narra a sua vida na Ucrânia antes dele escapar do seu país para lutar na Segunda Guerra Mundial. Todo o sofrimento que o povo ucraniano passou nas mãos dos russos. Há quem diga que a fome causada na União Soviética foi fruto de consequências climáticas. Mas esse livro vai mostrar que não. Tudo foi proposital, tudo aconteceu de maneira pensada. E esse livro carrega muito sofrimento. Apesar do livro Holodomor também ser um livro carregado de sofrimento,
Esse livro aqui pra mim foi mais pesado, porque os ucranianos não queriam passar por aquilo. Eles não eram responsáveis pelo que aconteceu com eles. Já muitos dos que sofrem no livro do arquipélago Gulag são pessoas que ajudaram a Revolução Russa. São pessoas que foram responsáveis por aquilo que aconteceu com elas. Então esse livro, apesar de ser bem mais curto que o arquipélago Gulag, ele é um livro para mim muito mais pesado, com muito mais sofrimento do que o outro. No quarto livro nós vamos ter o livro Injustiça Social. Bom, esse livro aqui vai trazer um breve resumo do pensamento woke de hoje em dia. Se eu não me engano, esse livro também é escrito por um esquerdista, mas é um esquerdista raiz, em que não concorda com o pensamento woke. E eles trazem várias críticas a esse pensamento. O sexto livro é um livro de Thomas Sowell. O livro Conflito de Visões, que vai mostrar como funciona a mentalidade de alguém que é de direita e de alguém que é de esquerda. E quais as consequências disso para as mais variadas áreas da sociedade, como direito, como educação, como criação de filhos, etc. Esse livro serve basicamente para você tentar entender e se apaziguar com o outro lado, mostrando que o outro lado não é um vilão, como você pensa que ele é. Que apesar de seus pensamentos estarem errados, no caso, eu estou falando da esquerda, eles não são monstros que querem destruir a sociedade apenas porque são pessoas ruins. Eles apenas têm visões de mundo diferentes da sua. É claro, é um livro interessante para você tentar entender como pensa o seu adversário, mas é claro que eu não penso como Thomas Sowell. Eu não penso que o outro lado seja meramente uma pessoa enganada que não sabe o que está fazendo. Eu acredito sim que muitas pessoas do lado de lá são enganadas, são pessoas que têm visões deturpadas da realidade, mas muitos são muitíssimo inteligentes e muitíssimo desonestos. O sétimo livro é o livro de Roger Scruton, Tolos, Fraudes e Militantes, que também vai criticar o pensamento de esquerda. Também é um livro muito interessante para se poder ler. Eu tenho algumas poucas anotações nesse livro, foi um dos primeiros livros que eu li no primeiro semestre do clube do livro que eu fiz. Então agora nós iremos para o oitavo livro, que é o Emburrecimento Programado. Bom, esse livro vai falar um pouco sobre como o autor pensa que deveria ser a educação das escolas públicas e como as escolas públicas têm emburrecido os cidadãos americanos. Devo dizer que eu não concordo muito com as coisas que foi escrito nesse livro, nem muitos dos que faziam parte do grupo de leitura também concordaram com o autor, mas é um livro interessante para que você veja outros pontos de vista. O nono livro é um livro que não passa de literatura. Foi um dos primeiros livros que me conquistou na minha história como leitor. É um livro que eu li na minha época de escola, que se chama O Olho do Lobo. Esse aqui tá meio velhinho, faltando páginas, mas é um livro que eu achei sensacional e eu ainda acho ainda. O livro conta a história de um lobo no zoológico que acaba se encontrando com um menino na grade de sua prisão. E através do olhar um do outro, eles começam a ver o passado de sofrimento um do outro. É um livro que eu achei muito interessante, muito bem escrito. Gostaria de comprar um exemplar novo desse aqui. Esse aqui tá bem velhinho. Quando eu consegui resgatar ele, já estava faltando muitas páginas. Mas é um livro que eu tenho muito carinho.
O 10º livro dessa lista é o livro Marxismo Desmascarado. Outro livro anticomunista, você já deve estar mais careca do que eu de saber que eu sou um ferrenho anticomunista. E acho que toda leitura anticomunista deve ser lida e relida com afinco para que você não caia nas falácias, nas enganações desse pessoal de esquerda. Esse livro é um livro de um autor muito antigo dos Estados Unidos, chamado Ludwig von Mises, se eu não me engano. Nesse livro ele pega tudo que o Marx escreveu, ou pelo menos uma boa parte, e desmente economicamente. O 11º livro dessa lista é o livro Construtores do Império. Você não vai encontrar esse livro facilmente para vender. Esse livro eu ganhei ele da Nancy, e se eu não me engano ele é vendido pelo Senado Federal. O livro é escrito pelo autor João Camilo de Oliveira Torres, se eu não me engano. E ele conta como foi o nosso Brasil na época do Império. É um livro muito interessante, muito importante para que você saiba os verdadeiros conceitos daquilo que é chamado de conservadorismo. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas pegou a palavra conservadorismo pelo conceito da esquerda. Ou seja, ser conservador é algo terrível. O conservador é aquela pessoa que é parada no tempo, que ela não quer mudança. Mas o verdadeiro conservador, ele não é contra mudanças, ele é cético a trocar aquilo que é conhecido e que funciona por algo totalmente novo e não testado. Mas ele aceita tudo que vier de novo e que se provar melhor que o anterior. Novamente, não vai ser um livro fácil de ser encontrado, mas você encontra ele pela Câmara dos Deputados. O 12º livro dessa lista também não é fácil de ser encontrado. É um livro que também está sendo vendido pela Câmara dos Deputados, que é o livro de José Bonifácio de Andrada, que foi um grande político do Brasil. Você conhece José Bonifácio de Andrada? Bom, eu recomendo que você conheça. Ele foi um grande brasileiro e merecia ser reconhecido pelas pessoas de hoje. O 13º livro dessa lista é um livro que me agradou de ler. Mitos e falácias da América Latina. Nesse livro, basicamente, o autor vai tentar acabar com o vitimismo latino-americano, que insiste em colocar toda a culpa das suas mazelas nos Estados Unidos e mostrar que os colonizadores não eram assim tão maus como é dito pela história latino-americana. Mostrar que a Igreja Católica que veio aqui ajudar os colonizadores no descobrimento da América Latina nunca foram a favor do genocídio dos povos indígenas. Na verdade, alguns padres que vieram aqui para o Brasil, nesse momento eu me confundi um pouco, mas eu me lembro agora, editando esse vídeo, que o autor deixa bem claro que apesar do livro tratar da América Latina, ele ia deixar de fora a história do Brasil, uma vez que o Brasil foi colonizado pelos portugueses e não pelo reinado espanhol. E ele ia tratar apenas dos povos que foram colonizados pelos espanhóis. Mandaram cartas para o rei da Espanha falando que era um erro o que estavam fazendo aqui. E que se o governante supremo da nação, ou seja, o rei, não desse um jeito nos seus súditos para que ele parasse com a crueldade que acontecia aqui, ele também seria culpado de todo o sangue derramado aqui na América Latina. É um livro interessante, ele vai basicamente um pouco inocentar os Estados Unidos de todas as culpas que a América Latina tenta implantar na nação do Norte, e vai
entregar um pouco dessa culpa aos europeus, que na verdade foram eles que vieram aqui, colonizaram e fizeram com que nossa região chegasse a ser o que é hoje, para o bem ou para o mal. O 14º livro dessa lista é uma biografia, a biografia de Winston Churchill. Na verdade, esse é o segundo volume. A biografia tem 2 volumes. O primeiro volume vai contar da infância e da adolescência desse grande estadista. E esse segundo volume vai tratar já da fase adulta e da velhice, em que é a parte mais interessante, em que ele é político e participa ativamente da Segunda Guerra Mundial. Eu sei que muitas pessoas não gostam dessa biografia, porque é uma biografia escrita por um amigo da família Churchill, então elas não consideram a biografia ingenta, pois não mostra o lado ruim de Churchill, e sim, Churchill teve um lado ruim. Acredito como a maioria das pessoas que passaram pela história tiveram seus lados ruins. Mas mesmo assim, esse é um livro muito interessante de ler. Eu consegui encontrar ele pelas Americanas, pois ele não estava disponível na Amazon. Foi uma leitura bastante interessante de se ler, conhecer esse grande homem que, devo lembrar mais uma vez, não foi um santo. Sim, ele cometeu grandes erros na história, principalmente contra os indianos. Mas não é por isso que nós não vamos dar a ele os méritos da sua grande participação contra a Alemanha nazista e seus esforços em também acabar com a União Soviética. O 15º livro é um livro que não me agrada muito. É uma biografia também do nosso imperador do Brasil, Dom Pedro II. Como diria a nossa líder no Clube do Livro, é um livro que é novelinha, que mostra um pouco dos bastidores e das fofoquinhas de pessoas famosas daquela época, como traições, etc. Mas se você tem interesse pela história do Brasil, pode acabar sendo um bom livro para você. E seguindo a mesma vertente do livro anterior, o 16º livro também é uma biografia, só que de Dom Pedro I, que vai ser basicamente a mesma coisa do outro livro, só que contando do pai de Dom Pedro II. Novamente, não é o tipo de livro que me agradou ler, mas acredito que tenha pessoas que têm interesse nesse tipo de história. E por último, temos o livro da Imaginação Moral. Devo confessar a vocês que eu não me lembro muito do que se trata esse livro. É um livro que eu também não compreendi muito e não absorvi muito da minha leitura sobre ele. É um livro que talvez eu tenha que ler outra vez para me poder entender certinho. Não que seja um livro tão difícil, mas eu creio que por algum motivo uma leitura não bastou para mim. Eu vou ter que ler mais algumas vezes para me poder absorver o conteúdo dele. Esses são um dos livros que eu li nos últimos tempos. Aproveite o meu link de afiliado à Amazon para adquirir alguns desses livros, principalmente o livro Arquipélago Gulag. O livro Arquipélago Gulag é um livro extremamente bom para que você veja a crueldade comunista. Também o livro Holodomor também é um livro interessante para que você pudesse adquirir. Claro que todo o material anticomunista seria bom que você tivesse em sua casa. Alguns desses livros você não vai encontrar na Amazon, como a biografia de Churchill, eu acho que ainda não está lá. No seu mostruário de livros, também você não vai encontrar os livros que estão pela Câmara do Senado, que são livros exclusivos, mas a grande maioria aqui você vai encontrar pela Amazon facilmente.
Então aproveite, se você quiser adquirir mais conhecimento e também ajudar o canal, compre pelo meu link de afiliado Amazon que está na descrição desse vídeo. Deixe seu like para ajudar no vídeo. Comente aí embaixo se você tem algum desses livros na sua prateleira ou quais que você pretende ter. Se for da sua vontade, ajude o canal com qualquer valor através da chave Pix que eu deixo aqui nesse canto. E eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou!